Olá, pastor Olavo, boa noite, meu amigo. Aproveitando aqui para fazer uma caminhada, pastor. Amigo da saúde, né? E aproveitando aqui, pastor, para fazer uma observação, uma pergunta, na verdade, uma opinião sua. Lá em Daniel capítulo 12, lá fala que desde que fosse posta a abominação desoladora, haveriam ainda 1290 dias. Esses 1290 dias, pastor, o senhor acha que de fato se referem a 3 anos e meio, visto que passam 30 dias a mais de 3 anos e meio? 3 anos e meio daria o quê? 1260 dias, né? E então, esses 1290 passam aí 30 dias a mais, ou seja, não bate com 3 anos e meio. E bem-aventurado aqueles que chegam e esperam até 1335 dias. Esse período também passa cerca de 75 dias a mais de 3 anos e meio. O senhor acha que os 1260 dias se referem a 3 anos e meio? E se é 3 anos e meio, por que passa 30 dias? Se o calendário judaico é 30 dias. Não é 28, não é 29, não é 30, não é 31, mas todos são 30 dias. Não haveria aí, pastor Olavo, uma divergência com relação a 3 anos e meio, mas que na verdade passam 30 dias, além dos 1290 dias e os 1335 dias de Daniel 12, tem a questão da abominação desoladora. Na sua opinião, o que seria essa abominação desoladora, retratada ali em Daniel capítulo 12, que também em Mateus 24:15, Jesus faz alusão a essa abominação desoladora, e o profeta Daniel está ali no diálogo com o anjo. O que o senhor acha que é essa abominação desoladora? Boa noite, Petra Oliveira, meu querido amigo, meu querido irmão em Cristo Jesus. Estou aqui para responder a sua pergunta. Vamos ler aqui então juntos Daniel capítulo 12, versículo 11 e 12. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. No Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 15, Jesus falou da abominação desoladora. Portanto, irmão Petra Oliveira, Jesus mencionou a abominação desoladora, não é de se admirar, porque foi ele que criou todas as coisas e é ele que instruiu os seus discípulos, os seus apóstolos a pregar o Evangelho. A respeito deste versículo que eu acabei de ler para você, sobre Daniel, capítulo 12, versículo de 11 a 12. E desde quando o contínuo sacrifício for tirado, será posta em seu lugar a abominação desoladora. Primeiro eu quero te responder quem é a abominação desoladora. A abominação desoladora, neste versículo, e também em Mateus, capítulo 24, versículo 15, mencionado por Jesus Cristo, é a pessoa do diabo, é o reinado do diabo na pessoa da besta. Quanto à soma para achar 1290 dias, eu quero te dizer que quem traduziu a Bíblia, quem escreveu a Bíblia, considerou 42 meses conforme está escrito. Então, em algumas Bíblias está escrito 42 meses, que é 3 anos e meio. 3 anos vezes 12 dá 36 meses, mais 6 meses, 42 meses. Esse número fecha com o que a Bíblia diz. Outras traduções, em outros versículos, está escrito tempo
e metade tempo. Tempos, 1 ano mais 1 ano, 2 anos. Mais um tempo, 3 anos. Mais metade de tempo, 6 meses. 3 anos e 6 meses. Fecha os 3 anos e meio. Agora, o problema está na relação de dias. Porque algumas Bíblias, elas falam de 1.260 dias. Outras Bíblias falam de 1.290 dias. Como achar esses 1.260 dias e como achar os 1.290 dias? Onde na Bíblia está escrito falando sobre 1.260 dias, é 3 anos e meio. São 42 meses. Está correto? A conta fecha. Onde na Bíblia está escrito que é 1.290 dias, são 42 meses. 42 meses é igual a 1.290 dias também. 1.290 dias é igual a 42 meses. A conta também fecha. Agora você me perguntou, por que fecha, pastor Lavo? Ou você me pergunta, por que fecha, pastor Lavo? 1.260 dias é porque está considerando 42 meses vezes 30 dias. Se você multiplicar 42 vezes 30 dias, você vai encontrar justamente 1.260 dias. Você vai encontrar esse número correto, 1.260 dias. 42 meses, considerando que todos os meses teriam 30 dias, 30 vezes 42, 1.260 dias. No versículo que está escrito 1.290 dias, é porque quem fez a conta, ao fazer-se a conta, ao se multiplicarem, multiplicou esses dias, 42 meses, vezes 30 dias, considerando os meses que tem 30 dias, multiplicou vezes 28 dias, considerando o mês de fevereiro, que tem 28 dias, um ano. Daí a 4 anos, o mês não tem 28 dias. O mês tem 29 dias. Então, multiplicou vezes 28 ou multiplicou vezes 29, considerando o ano bissexto. E multiplicou também vezes 31 dias. Então, essa conta para fechar 1.290 dias tem que levar em conta os 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio, você tem que saber quantos meses desses 3 anos e meio tem 31 dias. Quantos meses desses 3 anos e meio tem 30 dias. E quantos meses desses 3 anos e meio tem 28 dias ou 29 dias. Aí encontra-se o número 1.290 dias. Vou dar para você um exemplo. Se nós considerarmos que os 42 meses têm 31 dias todos os meses, nós vamos encontrar escrito, multiplicando 42 vezes 31 dias, nós vamos encontrar 1.302 dias. Passou-se 12 dias, porque a Bíblia diz 1.290 dias. Mas multiplicando 42 meses vezes 31 dias, considerando todos os meses com 31 dias, dá 1.302 dias. Só que nem todos os meses têm 31 dias. Alguns meses têm 30 dias. Alguns meses têm 31 dias. E alguns meses têm 28 dias, que é o mês de fevereiro. E algum mês tem 29 dias, que também é o mês de fevereiro. Então, 1.290 dias é o dia que ele encontrou escrito, considerando os meses de 28, o mês de 29, o mês de 30, o mês de 31 dias. 1.290 dias. Quanto 1.335 dias, não tem nada a ver aí, esses 1.335 dias, com os 1.290 dias. A Bíblia diz que o reinado da besta é de 42 meses. Mas Deus manda esperar até 1.335 dias. Por quê? Porque Jesus só vai voltar 45 dias depois em que terminar o reinado da besta. Aí você me pergunta, mas por que Jesus voltará somente 45 dias depois do reinado da besta? Por quê? Porque é a Bíblia que está se cumprindo, é o Apocalipse que está se cumprindo. Jesus vem e arrebata a igreja,
Após o arrebatamento, tem 3 anos e meio do reinado do anticristo. Depois tem mais 3 anos e meio do reinado da besta. 7 anos de reinado do diabo. Terminou os 7 anos do reinado do diabo. É hora e momento e é tempo de se cumprir a abertura dos 7 selos e derramar cada selo da terra. É tempo de tocar as 7 trombetas. E cada trombeta que toca é uma maldição que lança sobre a terra. E é tempo também de derramar na terra 7 taças cheias da ira de Deus. Cada selo que foi aberto são maldições que ela está sobre a terra. E cada trombeta que toca é uma maldição que lança sobre a terra. Derramar na terra 7 taças cheias da ira de Deus. Portanto, nesses 45 dias, cumprir-se-á a abertura de 7 selos, o toque de 7 trombetas e o derramar na terra de 7 taças cheias da ira de Deus. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças levarão 45 dias para que se cumpra os 7 selos, as 7 taças e as 7 trombetas. Vai levar 45 dias para que os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças cheias de Deus sejam derramadas sobre a terra. Isso aí são pragas lançadas sobre quem não foi arrebatado. Somente depois que cumprisse a abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas e o derramar na terra de 7 taças cheias de Deus, é que Jesus volta na sua terceira vinda. Então, por isso que diz que bem-aventurado espera e chega até 1335 dias. Por quê? Porque quando completar 1335 dias, 45 dias a mais, Jesus vem para salvar aqueles que ficaram vivos, conforme Apocalipse capítulo 15, versículo 2 e 3, que saíram vencedores, aqueles que vencerem a besta e a imagem da besta e o carimbo da besta. Aqueles que vencerem, eles vão ficar vivos. Então Jesus vai voltar para salvar esses que venceram a besta, que não deixaram ser carimbados, que suportaram, que aguentaram a tortura que a besta lhes impôs, que suportaram e que aguentaram a tortura que a besta fizeram a eles, torturando eles a ponto de morrer, torturando eles no limite da morte, torturando eles com toda a intensidade do mundo, mas que eles não morreram. Então Jesus vai voltar 45 dias depois que terminar, que findar o reinado da besta, Jesus então volta para salvá-los. Jesus vem e salva todos esses aí, esses 144 mil, que são os remanescentes da casa de Israel, são os que sobraram para a última colheita, são os que restaram para a última colheita, porque a colheita maciça, a maior colheita Deus fez no arrebatamento da igreja, agora Deus faz a última colheita na terceira vinda de Jesus, e ele colhe para o seu reino, ele colhe para a salvação somente 144 mil judeus. O restante, que nas suas testas estão escritos 666, Jesus mata todo mundo e dá suas carnes para as bestas feras do campo comerem e para os urubus comerem. A besta que terá o reinado de 3 anos e meio, onde ela vai torturar as pessoas a ponto de morrer, mas elas não morrerão. Torturará a pessoa até a morte, mas elas não morrerão. Agora, por que a ideia? Por que este termo? Serão torturadas até a morte ou serão torturadas a ponto de morrer? Ou conforme está escrito lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 15, e fizesse que fossem mortos todo aquele que não adorasse a besta. Por que esse termo? Porque as pessoas seriam torturadas com toda a intensidade, no limite da morte, até o ponto da morte. Que se houvesse morte física, com certeza elas morreriam. Elas só não morrem, mesmo sendo torturadas a ponto de morrer, mesmo sendo torturadas até a morte, elas só não morrerão. Por quê? Porque a morte está presa. Mas a tortura
ela vai chegar ao nível da morte, a ponto de morrer, no limite insuportável do homem, mas que eles suportarão sem morrer, não é suportar de aguentar, mas eles suportarão, terão que suportar, porque não terão escape da morte. A morte foi levada embora. Então isso é até um castigo de Deus. É um castigo de Deus de ter levado a morte embora, para elas não ter com que escapar. Eu até te digo, irmão Petra Oliveira, e digo também para quem está assistindo esse vídeo, me ouvindo, me escutando, que a morte é um escape de Deus. A morte é um livramento de Deus, para quando nós não suportarmos certas coisas, então Deus nos dá a morte, Deus faz vir sobre nós a morte, sem ser por suicídio, sem ser provocado por suicídio, mas Deus faz a morte nos levar desta vida para um descanso. Quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, a penalidade que Deus vai dar para todos os habitantes da terra é de não dar a elas o direito de serem covardes e suicidar. Então, o fato de Deus ter prendido a morte é para que não haja suicídio. É para que ninguém venha suicidar. Até então, podemos ver isso no arrebatamento da igreja. Porque se houvesse morte, se a morte estivesse solta, se a besta tivesse poder de matar alguém, se Deus não tivesse prendido a morte, no mesmo instante em que Jesus veio e arrebatou a igreja, bilhões de pessoas desapareceram no mundo inteiro. Muitas pessoas que ficaram aqui, que não foram arrebatadas, todas elas tiveram perdas de algum ente querido, de algum amigo, de algum vizinho, de algum parente, de alguém da sua família, uma esposa, um filho, um neto, um bisneto, um tataraneto, um sogro, uma sogra, um enteado, um primo, uma prima, um avô, uma avó, alguém, colega de trabalho, seu patrão, seu vizinho, irmão de igreja. Essas pessoas saberão que algo terrível está acontecendo na terra. E mesmo elas não conhecendo a verdade, mesmo elas não sabendo nada da Bíblia, elas serão notificadas que foi Jesus que voltou e levou a igreja embora. Então essas pessoas, elas se desesperariam ou vão se desesperarem e elas irão ao suicídio. Tentarão o suicídio, mas um suicídio sem eficácia. Um suicídio frustrado. Um suicídio sem êxito. Por quê? Porque eles tentarão o suicídio, sentirão o dano de terem tentado o suicídio, mas elas não morrerão. Tanto que a Bíblia diz que nesses dias o homem correrá atrás da morte e a morte fugirá dele. Buscará a morte, mas não achará a morte. Quando é que uma pessoa procura a morte? Quando uma pessoa corre atrás da morte? Ao tentar o suicídio. O restante que nas suas testas estão escrito 666, Jesus mata todo mundo e dá suas carnes para as bestas feras do campo comerem e para os urubus comerem. Amém? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. E se você tiver mais dúvida, entre em contato comigo, que eu terei o prazer de responder as suas perguntas, se Deus assim me revelar, se Deus assim falar comigo, se eu tiver conhecimento bíblico. Se eu não tiver, eu vou procurar estudar para me te dar a resposta. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pastor Olavo, eu assisti o seu vídeo, muito bom. Gostei do seu vídeo, da sua explicação a respeito. Foi mencionado dos vídeos que eu gravei ontem, eu lhe mandei com umas perguntas a respeito de Daniel. Interessante, eu gostei dos seus vídeos, viu, pastor? Obrigado pela resposta. Mateus 24, versos 40 e 41, onde fala que duas estarão no campo, uma será tomada e deixada a outra, duas estarão no ninho, uma será tomada e deixada a outra. Esse texto, pastor, de Mateus, está falando sobre o arrebatamento secreto da igreja, pastor?
Boa tarde e a paz do Senhor, irmão Petra Oliveira. Sim, irmão Petra, realmente este versículo aí de Mateus, capítulo 24, está falando a respeito do arrebatamento secreto. Está falando a respeito da segunda vinda de Jesus. Está falando sobre a bem-aventurança da igreja, a bem-aventurança dos fiéis, a bem-aventurada esperança da igreja, a bem-aventurada esperança dos fiéis que servem a Deus com fidelidade, a bem-aventurada esperança das 5 virgens prudentes. E vamos ficar atentos, porque Jesus volta a qualquer momento. A paz do Senhor. Muito bem, pastor Olavo. Quando eu fiz essa pergunta, pastor, na verdade eu estava querendo tirar uma observação. Se no arrebatamento da igreja, os ímpios ficarão com vida e o povo de Israel ficará também com vida, ficarão com vida aqui na terra, uma observação, pastor. Dos versos 37 ao 39 de Mateus 24, tem uma coisa muito interessante. Se nos versos 40 e 41 faz alusão ao arrebatamento secreto da igreja, e no arrebatamento secreto da igreja os judeus ficarão aqui, os ímpios ficarão aqui com vida, mas olha o que diz dos versos 37 ao 39, no caso antecedendo aí o verso 40 e 41. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, aqui dos versos 37 ao 39, está comparando a segunda vinda de Cristo como nos dias anteriores ao dilúvio. E uma coisa interessante, quando nós vamos para Gênesis capítulo 7, dos versos 21 a 23, lá diz que todos os que não entraram na arca morreram, né? Veio o dilúvio e os levou a todos. Se está comparando, pastor Olavo, a segunda vinda de Cristo como os dias anteriores ao dilúvio, e todas as pessoas que não entraram na arca, elas pereceram, elas morreram, e aqui é feita a comparação à segunda vinda de Cristo, que está comparando, né? Como que os judeus poderão estar vivos aqui na terra e os ímpios também, para passarem pela grande tribulação, né? Se está comparando que os que não entraram na arca, eles pereceram, todos morreram, Gênesis 7, 21 a 23, e que aqui dos versos 39 dos versos 37 ao 39 fazem alusão ao texto de Gênesis. Por que o texto dos versos 37 a 39 dizem que todos os que não entraram na arca morreram, e é confirmado em Gênesis 7, 21 a 23, que todos os morreram que não entraram na arca, ou seja, quando Jesus voltar, os salvos serão levados para o céu e os demais que não se entregaram a Cristo, pela comparação do texto, morreriam e a terra ficaria deserta e vazia. Segundo a lógica aqui do próprio texto, né? Do contexto de Mateus 24, dos versos 37 a 39, porque os antediluvianos que não entraram na arca morreram. Logo, aqueles que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo, os que ficarem, eles, a lógica seria morrer também. O senhor que analise, pastor, analise esses versos aí para o senhor dar uma analisada aí, viu? Ô Petra, deixa eu dizer para você, deixa eu explicar para você
o que de fato acontece. Jesus Cristo vem, arrebata a igreja na segunda vinda dele. Vamos conjecturar. No mundo há hoje 7 bilhões e 200 mil pessoas vivas na Terra. Isso é fato. Desses 7 bilhões e 200 mil pessoas, 14 milhões são judeus. Então Jesus vem na segunda vinda para arrebatar a igreja, mas ele vem para buscar tantos quanto o Senhor chamar. E a segunda vinda em matéria de salvação, porque ela é exclusivamente para salvação de alma, salvação de quem merece a salvação, Jesus vem para salvar pessoas de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos e de todas as línguas, inclusive dos judeus, dentre os judeus. Então Jesus vai tirar o seu povo, Jesus vai tirar a sua igreja, Jesus vai tirar a sua noiva, dentre todos os povos, nações, tribos e línguas, e dentre os judeus. Isso acontece na segunda vinda. Então vamos conjecturar que desses 7 bilhões e 200 mil pessoas, vamos conjecturar que 50% serão arrebatados. E isso sem incluir os que estão no paraíso, que ressuscitarão e serão arrebatados, e também os que estão debaixo do altar de Deus. Porque tem vidas que estão debaixo do altar de Deus, que são os mártires da fé. Apocalipse capítulo 9, Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao 15. As almas que estão debaixo do altar de Deus, que estão clamando todos os dias por vingança de seu sangue, dizendo: ó verdadeiro e santo e justo, até quando não vinga o nosso sangue dos habitantes da terra? Aí Deus manda eles aguardar só mais um pouquinho de tempo, até que o número dos seus conservos se completem, que também haverão de ser mortos como eles foram mortos. Então fala dos mártires da fé. Os mártires da fé não vão para o paraíso, mas os mártires da fé vão para um outro lugar, destinado a eles, que é debaixo do altar de Deus. E lá eles não estão descansando como estão descansando quem está no paraíso. Lá eles não estão dormindo como quem está dormindo, descansando dos que estão no paraíso. Lá eles estão clamando a Deus todos os dias, a todo instante, por vingança do seu sangue. Então no arrebatamento, Jesus, ele tira a sua igreja, tira a sua noiva dentre as nações, incluindo os judeus, e também ele ressuscita todos que estão no paraíso e arrebata-os, e ressuscita todos que estão debaixo do altar de Deus e arrebata-os. Então vamos conjecturar que dentre os habitantes da terra ficará 3 bilhões e 600 mil pessoas. O paraíso é esvaziado no arrebatamento, debaixo do altar de Deus é esvaziado no arrebatamento, mas a terra continua habitada. E entre esses habitantes da terra vai estar o povo judeus e vai estar os gentios, que são pessoas de todas as nações, povos, tribos e línguas. Então, como é que serão os habitantes da terra? Terá uma nação ímpia na terra e terá os judeus. Você vê essa diferença, Petra Oliveira? Você vê essa diferença aí de tratamento de Deus com os gentios e com os judeus? Lá em Apocalipse capítulo 13. Porque lá em Apocalipse capítulo 13, lá fala que Deus vai dar poder para a besta para pelejar contra todos os povos, nações, tribos e línguas. E vai dar também poder para pelejar contra os santos e vencerem. Quem são os santos aí? Os santos, logicamente, é óbvio que não é nenhum gentio que ficou. Não é nenhum joio, não é nenhum cabrito, bode, lobo, treva que ficou. Porque todos que ficaram dentre os gentios já são filhos do diabo.
já são filhos do diabo. Eles não têm o que fazer para serem salvos. Não tem o que se fazer. Eles já foram destinados no arrebatamento a morar com o diabo para sempre no lago de fogo e enxofre. Só não chegou o tempo de exílio para o lago de fogo e enxofre. Então eles ficarão vivos na terra por um tempo determinado. Eles ficarão vivos, reservados para juízo divino. Porque Jesus vai voltar na terceira vinda para matar a todos eles. Não tem como eles escaparem. Eles não escaparão nem pelo suicídio, porque a morte foi travada, a morte foi presa, como também não escaparão sendo mortos pela besta, porque a besta não mata ninguém. A besta não mata nenhum gentil, a não ser quando termina o seu reinado, e ela vai e mata as duas testemunhas do Apocalipse. Isso mesmo, ela vai e mata as duas testemunhas do Apocalipse, que são dois homens judeus, que é Elias, que foi arrebatado numa carruagem de fogo, e Enoque, que foi transladado, que Deus tomou para ele. O arrebatamento de Elias no carro de fogo e o transladamento de Enoque é Deus reservando essas duas testemunhas fiéis, esses dois judeus, para pregar no fim do mundo, para pregar no Apocalipse, para pregar para os judeus. Então a multidão da terra está entre gentios e os santos. Os gentios, pessoas de todos os povos, nações, tribos e língua. Os gentios, a besta vai pelejar contra elas e vencê-las. E todas as nações vão adorar a besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 3 e 4. Você pode ler lá bem, de forma bem cristalina. Está escrito lá que todas as nações adoraram a besta, adoraram o dragão e adoraram a sua imagem. Apocalipse capítulo 13, versículo 3 e 4. E Apocalipse capítulo 13, versículo 7 e 8. Todos os povos adoraram a besta. Todos os povos, todos os habitantes da terra, adoraram o dragão e a besta. Ou adorarão, em algumas traduções, o dragão e a besta. E deu poder para pelejar contra os santos e vencerem. Quem são os santos aí? Volto a repetir, não é nenhum gentio, não é nenhuma pessoa de outras nações, a não ser os judeus. Porque agora Deus trata os judeus como o povo santo. Agora os judeus são o povo santo da terra. Deus vai dar poder para a besta para pelejar contra os judeus, que são os santos, e vencê-los. E a besta vai vencer 99% dos judeus. 99% dos judeus vão aceitar o carimbo da besta. Por que eu digo que são 99% dos judeus vão adorar a besta? Porque se na terra hoje, de fato, tem 14 milhões de judeus, pelo IBGE, há 14 milhões de judeus na terra, então, se Deus só salva 144 mil, se Jesus só salva 144 mil, 1% de 1% de 14 milhões é 140 mil. 1% de 14 milhões é 140 mil. Só salva 144 mil judeus. Mais ou menos 1%. 99% aceita o carimbo da besta. Então Jesus volta na terceira vinda com todo o seu exército de anjos que estão nos céus. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 19, versículo 14. Então Jesus volta montado num cavalo branco. E atrás dele um exército que é nos céus, que são os seus anjos. Apocalipse capítulo 19, versículo 14. E você pode ver que esse exército do que há no céu está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 1. E Deus fez os céus e todos os seus exércitos. Ao exército aparecendo aí em Gênesis capítulo 2, versículo 1. Jesus desce do céu montado num cavalo branco e atrás dele um exército que há nos céus
montado também em cavalo branco. Da boca dele sai uma espada aguda e afiada. Ele desce em cima do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras se fende ao meio. Ele desce no Vale de Josafá. E ele faz a última guerra final. A última batalha final. Agora não mais no âmbito espiritual. Porque no âmbito espiritual, desde quando Deus criou Adão e Eva, existe uma batalha espiritual entre o reino de Deus e o reino do diabo, no âmbito espiritual. Mas agora, no sentido físico, no sentido literal da palavra, há uma batalha agora entre Jesus e seus anjos contra todos os demônios do inferno, contra a besta, contra o diabo, contra o falso profeta, contra todos os habitantes da terra que aceitaram o caminho da besta e agora estão aliados à besta e ao diabo para pelejar e tentar matar Jesus. Jesus luta contra todos e ele desarraiga da terra todos os ímpios. Aonde nesta peleja, Jesus com a espada que sai da boca dele, e a Bíblia diz, a Bíblia relata, a Bíblia revela de forma cristalina que é ele mesmo é que pisará o lagar do vinho e do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. É ele mesmo, somente ele é que vai matar todos os habitantes da terra com a espada que sai da sua boca. Você pode ver lá que está no sentido circular. Espada que sai da sua boca. Não está escrito lá com as espadas dos anjos, mas pela espada que sai da boca daquele que está montado sobre o cavalo branco. E todas as aves do céu se fartarão de comer as suas carnes. Desta forma, Jesus arranca da terra todos os ímpios. Jesus arranca da terra todos os gentios, matando a todos pela espada que sai da sua boca, e ele dá as suas carnes para as bestas feras do campo comerem, e para os urubus comerem, para as aves do céu comerem, urubus, gaviões, águia. E dentre essas pessoas que Jesus está matando com a espada que sai da sua boca, ele também mata os 90% dos judeus que aceitaram o carimbo da besta. Ele mata também a maioria dos judeus, 99% deles, e dá também as suas carnes para os urubu comerem e para as bestas feras do campo comerem. E a Bíblia confessa, a Bíblia revela de forma cristalina, a Bíblia afirma em Ezequiel capítulo 39, versículo 17 ao 21, que as bestas feras do campo e as aves dos céus se fartarão de comer carne até se fartarem. E embebedarão de beber sangue até vos embebedarem. Este é o meu grande sacrifício que eu faço por vós no monte de Israel. Então Jesus mata a todos, deixando vivo apenas 144 mil judeus. E o que faz os 144 mil judeus ficarem vivos é o fato de um anjo ter descido do céu e ter selado 144 mil com o selo de Deus. Apocalipse capítulo 7, versículo 3 a 8. E em Apocalipse capítulo 14, versículo 1, lá revela qual é o selo. Um anjo desceu do céu e escreveu na testa de 144 mil judeus o nome de Jesus e o nome de Deus. Conjecturo eu que o anjo escreveu Yeshua e Amashia, Yahvé, Javé. E pelo fato deles estar selado com o nome de Jesus e com o nome de Deus, quando a morte foi solta, quando a morte foi liberada, ela foi solta e voltou a reinar na terra, essa morte não teve poder de matar quem tinha o selo de Deus, que era o nome de Jesus e o nome de Deus escrito na fronte deles, escrito na testa. Então a morte passou por cima, poupando eles, semelhante ao que aconteceu no Egito, quando o anjo da morte passou dentro do Egito também, e aonde tinha o sangue nos umbrais da porta e nos limiares da porta, o anjo passou por cima e não matou nenhum primogênito do povo de Israel, dentro do Egito. Então, realmente, o povo estava misturado quando Jesus veio e arrebatou a igreja. Ficou na terra gentios
ímpios. E ficou na terra judeus ímpios e também judeus santos, que são os remanescentes da casa de Israel, que totalizam, que somam-se em 144 mil judeus. O fato é que na terceira vinda, Jesus, ele não vem com a sua igreja arrebatada, que ele arrebatou na segunda vinda. Na terceira vinda, Jesus deixa a igreja dele no céu, que é sua esposa agora, e ele vem com seus anjos para limpar a terra, para trazer a igreja com ele, que é a sua esposa, na sua quarta vinda, para ele reinar o milênio. Apocalipse capítulo 20, versículo de 4 a 10. Então é isso que a Bíblia revela, é isso que a Bíblia nos mostra. Então eu estou falando assim, primeira vinda de Jesus, ele nasceu da Virgem Maria. Segunda vinda de Jesus, ele vem para arrebatar a igreja. Terceira vinda de Jesus, ele vem despovoar a terra, matando todos os gentios, todos os ímpios, e salvar somente 144 mil, que ele deixa na terra vivo. Quarta vinda, Jesus sai da terra na terceira vinda, volta no céu com seus anjos, e ele traz consigo a igreja arrebatada, a sua esposa, que casou com ele no período da grande tribulação, dos 7 anos do reinado do diabo. Jesus traz com ele na quarta vinda a igreja arrebatada, que é sua esposa, para reinar o milênio aqui na terra, com a igreja arrebatada e os 144 mil judeus. Terminou os 1000 anos de reinado, que é no Cairó de Deus, é um dia só, um dia com 1000 anos. Jesus leva a igreja arrebatada para o céu, leva os 144 mil para os céus, e Jesus volta novamente aqui à terra para ele soltar da prisão o diabo que ele prendeu na sua terceira vinda, e para ele lançar o diabo no lago de fogo e enxofre, e para ele ressuscitar todos que estão no inferno, que ele matou com a espada que sai da sua boca, e que também estavam mortos quando ele fez a primeira ressurreição dos mortos, e eles não ressuscitaram a primeira ressurreição, ficando para a segunda ressurreição. Jesus então faz a segunda ressurreição dos mortos, que são os ressuscitados destinados para o lago de fogo e enxofre. Jesus ressuscita as pessoas na segunda ressurreição, aquelas que estão no inferno. Jesus julga elas e lança elas no lago de fogo e enxofre, acabando assim o projeto de Deus, aonde os fiéis morarão com Deus e com Jesus no céu para todo sempre, e os infiéis morarão para sempre no lago de fogo e enxofre, aonde haverá dor e ranger de dente para todo sempre, com o diabo e seus anjos rebelados. Deus te abençoe em nome de Jesus, irmão Petra Oliveira.